Welcome back. Bem-vindos de volta. We now come to the Agora nós chegamos então ao aspecto de fala, the recitation of mantra que é a recitação do mantra, with what is junto com o que imagined while nós visualizamos ou imaginamos enquanto nós recitamos o mantra. and E in the center of Yeshitsokyal, no centro do coração de Eshe Tsogyal, right in the center of the body, que é bem no centro do corpo, não como o coração meio que para a esquerda, right in the center, mas bem no centro do corpo, central channel, no canal central, the syllable bum a sílaba Bam sends out rays of light emite raios de in the luz form of na forma Amrita, de Amrita, liquid rays ou of light. seja, raios de luz líquidos, Believe it or not, acreditem ou não. but you can't pour it. Mas você não consegue Physical. derramar como se fosse uma água It física. has the quality Ela of tem a qualidade wakeful presence, da presença the basic desperta, nature of mind, a shining natureza básica da rays of mente light, brilhando na forma de sends out raios de luz que envia Amrita, partículas de the Amrita, nectar of o immortality, néctar da as imortalidade, a gift to como um honor presente all Buddhas and para Bodhisattvas, todos os Budas e but Bodhisattvas, also honrando os Budas e Bodhisattvas, mas também sent out to ela wherever está sendo the emitida para mind minds, todas as mentes que não including estão the despertas, 6 realms of ou samsara. seja, para os 6 reinos do Sansara. Here we don't Aqui need to think nós não precisamos individually pensar like nisso in individualmente, the Avalokitesvara. como So na we prática really de go to Avalokitesvara. the 6 realms Nós realmente vamos para os with 6 reinos, to com raios de help luz, all para sentient beings. ajudar todos os seres Here sencientes. it is more Aqui é a mais spontaneous gift to all é um awake presente beings, espontâneo para todas including as mentes the despertas e para todos que não estão drops despertos. of Essas nectar gotas de néctar of immortality da to imortalidade awaken. ajudam esses It's a seres way todos a to assist despertar. all É um jeito de assistir, de servir a todos os those meditantes, who are de not ajudar yet todos os meditators, seres que ainda não são who are meditantes, ou meditating que já são meditantes, but mas not aware of that. não estão conscientes Like disso. your Como grandfather or o grandmother seu avô, sua avó, already que daily in já meditation estão treinando, but have no diariamente em meditação, mas ainda não sabem disso. and appreciation. E por isso que eles And precisam, eles merecem muito respeito e all they apreciação. need is a drop of E tudo que nectar eles to precisam é de awaken within them, uma gota de a drop néctar para of meditation, despertar para esse tipo de to meditação. awaken to the fact that mind is Despertar para o fato de a mente é não still nascida able to know e ainda assim capaz de everything conhecer like tudo. that. Toda mente, todas as mentes são And assim. then all the Buddhas they send Então out todos os Budas, eles rays of devolvem light in the raios de form luz of na Amrita, forma de Amrita também. comes into Então isso your vem comes também into your heart chakra, para o seu coração, para o chakra do seu which coração, where the bum onde a sílaba is Bam inside a vessel está shaped like dentro de a um cup, vaso, which a means forma de a Banda, skull cup. que significa uma It taça de symbolizes crânio, que complete simboliza non-attachment to duality. completa falta That de is, apego à dualidade. that Já, duality ela is já a false idea. enxergou que a There is no subject dualidade é object, falsa, que não existe um sujeito-objeto total realmente. Dharmadhatu, Existe apenas a indivisible vastidão do Dharmadhatu, from Dharmakaya. indivisível de Dharmakaya. Samantabhadri, Samantabhadri, Samantabhadra, em união, é a nossa natureza And básica. that Amrita E essa goes into Amrita, all então, the bodies, permeia whatever your system is, todo o seu whether you sistema. think of yourself as a physical Que body, quer que você like Ganesha, perceba um corpo físico ou um, mental body, um corpo mental with some sutil, channels de canais and sutis, energies and e essences, energias e essências. Tudo isso é drenched completamente with the permeado nectar of com o néctar immortality. da imortalidade, And that encharcado com o néctar da imortalidade. Isso tem muito benefícios. unties all the knots in your Ele subtle desfaz body, todos os nós do seu corpo sutil, immediately. You imediatamente.
Você se sente completamente totally at ease. tranquilo, completamente tranquilo. Not possible to be more at ease and Não free. seria possível ser mais tranquilo e livre. There's É no a room for tranquilidade, a naturalidade mais profunda, não tem espaço para depressão, tudo isso se desfaz imediatamente. downcast, Essa sensação de você estar um, mal, tendency to be too hyper. também não tem uma So tendência de you ficar think we muito, have to do this, we have muito to do that, agitado, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, etc. relaxed. Completamente Well, relaxado. both the downcast Tanto and a depressão quanto a hiperativação, de muita ativação, tudo isso está completamente tranquilizado e ainda assim desperto ao mesmo tempo. Essa é a sua natureza básica. Enquanto você recita o mantra, Bam Harinisa Ha. O mantra é um lembrete para nós reconhecermos a natureza básica, não só para esta mente, mas para todas as mentes. Isso é compartilhado com todos os seres num nível cósmico, não só para o vizinho, no seu bairro, mas todo o país, todo o planeta, todo o sistema solar, toda a galáxia, todas as galáxias. Esse universo que significa tudo, coisa toda. De acordo com Buda, não é a coisa toda, na verdade. De acordo com Buda, é só um universo. Existem muitos outros universos. Então, os outros universos também são incluídos aqui. Qualquer lugar do espaço. Então, uma recitação cósmica. Vocês gostam da palavra cósmica? Whenever you feel that it's Sempre difficult, que você sentir que está difícil estar tranquilo, quando você está o mantra, então faz uma pausa por alguns segundos. Porque essa é uma maneira de reconectar com a espaciosidade interna, como a Dakini, como a energia da Dakini, se você quiser. Mas é só você. É você que ainda não é reconhecido. Agora ele é reconhecido por meio do mantra. Bam, Yeshisogel, Ha, Ri, Ni, Sa. Os outros 4 Dakinis da mandala. when getting distracted, Quando você se distrair, pausa por uns segundos then continue. e daí continua. This is actually a Dzogchen practice. Essa é, na verdade, uma prática do Dzogchen, ou de Hatha Yoga. Those of you who Então, aqueles de vocês que gostam de usar essa palavra, vocês são bem-vindos a aceitar isso. Oh, que bom! Esta é state of Rigpa in action. esse é o estado de Rigpa em ação, lembrando-se de si mesmo, lembrando do que ele realmente é. If there are any of you who feel Se algum de vocês Rigpa sente que incompatible Rigpa é incompatível com a recitação do mantra e a visualização, that idea, então essa ideia at your breath você and pode colocar na respiração e expirar, para que ela desapareça também. idealess. E você fica livre de ideias. Presença livre de ideias.
Den her, this talk wouldn't be complete without Então, me essa fala não seria completa se não tivesse uma bronca. É uma coisa que eu gosto mesmo. E eu li que alguns eruditos dizem que Vajrayana surgiu na selva de Bangladesh. Eu pensei, onde nessa selva? Quê? Esse tipo de ideia é uma narrativa de Sansara. Deixa que se dissolva também. Vajrayana arose Vajrayana surgiu a partir do som espontâneo do Dharmata, no nível Dharmakaya. É de onde todos os tantras vieram. Não da Índia, não do Tibete. Dharmakaya. This is a perfect recitation Essa é uma recitação perfeita para se tornar mais estável em Shamatha Vipassana. Antes eu disse, eu mencionei renúncia, compaixão e confiança, certo? Eu não expliquei exatamente renúncia do quê? Da autocentramento, das emoções autocentradas e da ignorância. É isso que nós renunciamos por meio dessa presença gentil da grande naturalidade. Compaixão por todas as mentes que ainda não despertaram. E uma confiança de que essa presença da grande naturalidade foi em que todos os meditantes treinaram para atingir a iluminação. Ai, que maravilhoso. Agora eu entrei nessa linha, no fim da fila. Entrei nessa fila, no fim da fila, mas nessa fila. E essa umidade do néctar da imortalidade é a graça que impede que Shamatha e Vipassana fiquem muito áridos, muito impossíveis de frutificar, se tornem mais como uma árvore que realiza desejos de todos os seres. Nós estabilizamos isso. One of my teachers, Um dos meus professores, Atin Rinpoche, ele dizia que quando você pratica uma sadhana, 1/3 do tempo deveria ser passado na presença da deidade da mandala, permitindo que isso se torne mais estável e ressurgindo na mente. 1/3 da sadhana deveria ser passada no mantra. Significa estado de mente enquanto recita o mantra. O aspecto de fala. E 1/3 da sadhana, 1/3 do tempo deveria ser passado no aspecto de mente, que nós vamos falar amanhã. Nós vamos chegar amanhã, mas eu vou explicar amanhã um pouquinho, que significa desaparecimento de todos
tudo que foi projetado, imaginado, visualizado, tudo isso devagar se dissolve e nós permanecemos, então, por uns instantes, por bastante tempo. Mas isso significa que nós vamos entrar em um estado, ficar lá? Vamos ver. Eu não vou excluir essa possibilidade, mas para nós, pelo menos para mim, uma pessoa comum, isso não acontece. Acontece uma outra coisa. E o que quer que aconteça, nós precisamos lidar com isso. Essa parte da mente. Então, yoga do corpo, yoga da fala e yoga da mente. Juntas, no começo e no final, e com essas yogas auxiliares no meio, é chamado de uma sadhana. Certo? É isso que eu queria dizer sobre fala, sobre o aspecto da fala. E agora nós podemos responder algumas perguntas das pessoas do Zoom. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam perguntas breves que eu tento aqui traduzir no chat. E o Rui vai selecionar as melhores perguntas de acordo com ele mesmo. What color is BAM and the mantra? Que cor tem a sílaba BAM do mantra? É um branco avermelhado. Ou rosa. Não, é um branco avermelhado. Na verdade, é branco, mas com um brilho vermelho que atravessa. A abertura é branca, o amor é vermelho. É um tom vermelho que brilha através do branco. Durante as oferendas, você explicou Tana e Mahamudra, mas e Kana? Em outro momento eu explico, talvez na prática de Vajrakeaya, mas não nesta. Mas não deveria ser um segredo, na verdade. Na verdade, a ignorância e a crença em sujeito e objeto, isso é executado pela presença gentil. Se você quiser usar essas palavras, está tudo bem. Mas, na verdade, dissolver também está bem. Pode falar um pouquinho mais sobre como que nós oferecemos Rakta e Balinta? No fim de março, primeira semana de abril, Lama Tenzin está vindo para cá e ele convidou um mestre de cerimônia, mestre de rituais, que vai vir para cá e passar 7 ou 10 dias. E durante esse tempo, nós vamos ter bastante tempo para aprender todos os rituais e todos os detalhes dos rituais. Então, eu vou deixar para ele falar sobre isso, que é o expert nesse tema. Vai ter transmissão online também. Mas é melhor aprender essas coisas pessoalmente. As datas foram anunciadas já? Mas nós vamos colocar online daqui a pouco. Começa no dia 28 de abril. Não é um anúncio, mas nós estamos fazendo aqui uma propaganda. Começa dia 28 de abril e daí tem 10 dias de ensinamentos. O que é Rigpa? O que é estar em Rigpa? Nós estamos mais familiarizados, possivelmente, com Marikpa, que é a ignorância. E com isso nós estamos muito familiarizados. Na forma de pensamentos, e olhar para fora, para longe da natureza da mente. Sempre que alguma coisa acontece,
e o momento anterior era de ignorância ou de não saber, então a atitude é: o que foi isso? Significa aquilo lá fora. Que objeto era aquele? Por quê? Eu não sei. Então vamos descobrir. Então esse é a ignorância. E daí vem uma descrição do que era aquilo. Que nome que tinha, era bom para mim, era ruim para mim, para que serve, etc. Se não tem utilidade, eu já fecho de novo. Me fecho outra vez. É assim que a nossa mente samsárica funciona. É o jogo do não saber. O jogo do saber, eu falei antes, é cores, sons e luzes, que devagar tem uma possibilidade de se transformar em mandalas infinitas. É também onde seu campo búdico virá, depois que você treinar bastante, não só uma ideia de Dzogchen, mas realmente Dzogchen. Então, quando você morrer, essa radiância se manifestará como um campo búdico, onde você é o Buda. Mas até que isso aconteça, nós rezamos para renascer no campo búdico de alguma outra pessoa, tipo Sukhavati, que é completamente possível. E esse é um outro capítulo, mas é bem bonito. Is the mantra revolving O around mantra gira which em volta das sílabas semente? Em que direção? Ainda não vou falar. Não é, ainda não, mas no começo a gente só deixa a sílaba presente ali, quieta, e o mantra em volta. Bam Harini Saha, Bam Harini Saha, que é espaciosidade. Devagar, nós vamos, quando nós tivermos recitado 400 ou 500 vezes, daí o mantra pode começar a girar, mas não no começo. what oh, Que é o peso do mantra, né? E que distância eles têm um do outro? is Bam Harinisa the main Bam Harini Saha é o mantra principal? Sim. of the second mantra? Qual é o significado do segundo mantra? É quando o estado desperto foi ativado. Então, é possível que as atividades de Hari e Nissa comecem a brilhar mais ainda, mas não ainda não. Vamos começar pelo começo. Vamos aprender o ABC, e seja lá qual for o seu alfabeto, e daí devagar você pode começar a escrever, daí você pode escrever poemas, etc. Mas não no pré-primário que nós estamos. If we don't have an order, do we Se nós, just imagine the offerings? se nós não tivermos oferendas, nós podemos imaginar as oferendas. Se você não tiver um altar, você sempre tem um altar, geralmente é a sua boca, seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua pele. Tem muitas oferendas sendo feitas não só uma vez por dia, mas muitas vezes por dia. Mas no altar, aqui nós temos um altar simples, mas na verdade ele representa as oferendas mais bonitas que você puder fazer. Mas o altar interno, a maior parte dos praticantes não gastam nada, especialmente pela boca, não é verdade? Ah, desculpa, nós não economizamos para receber oferendas, especialmente pela boca. Então, seja lá qual for a sua prática de sadhana, é um presente para Yeti Sogyal. Cada vez que você come, isso pode ser uma oferenda para Yeti Sogyal e para o círculo dela. Cada vez que você beber alguma coisa, isso pode ser um presente, uma oferenda para as Dakinis internas. O estranho é que, nossa, eu coloquei tantas oferendas neste altar,
E ainda tem espaço, Full yet. não está cheio. Listen, one of the amazing things about Isso é uma das coisas mais incríveis sobre a vida humana. could also be the inner black hole. Também poderia ser um buraco Everything vanishes negro interno, tudo desaparece ali. with, and then something comes out, but in a different way. Eu ia falar uma coisa, mas eu disse isso aqui, não vou falar. Do we visualize BAM on a Nós satellite? visualizamos BAM sobre um disco de Sol ou disco de Lua? I don't know. Eu não sei. Could be just Poderia ser an só and then a sílaba dentro da capala. bum with no BAM dentro da capala. if there is Com Sol e Lua, mas longer detailed commentary se tiver um comentário mais detalhado, eu vou descobrir, mas mentioned here. não é mencionado aqui. What is the Banda's sphere? O que é a esfera de Banda? Heart chakra É o seu chakra do in the coração. form of a skull cup. Na forma de uma capala, It's probably not made of physical de um matter. taça de crânio. Não feito de forma física, mas feito de luz. Assim como a Sogyal. Não é um corpo físico, é feito de luz. E as outras Daquines e deusas dos quatro portões, e o palácio, e os arredores do campo búdico, tudo isso é feito de luz. É a radiância da natureza búdica. Não é sólido, não é matéria sólida. E sabe o quê? That is how reality É assim que a realidade é. stripped from our Quando ela é desnudada da nossa narrativa solidificadora. Tudo é assim. in the eyes of the perceiver. Aos olhos de quem percebe. The floor, O chão, carpet here o is tapete actually aqui, infinite space. é na verdade o espaço infinito. The wall, A parede, into the wall. você olha para a parede, senta e olha para a parede, é o espaço infinito. When we switch off Quando nós mudamos a narrativa, it's made of aqui tem uma parede que é feita de cimento, disso daqui, de pintada, e é sólida, mortar and all this. tem tijolo e tudo mais. Quando isso desaparece, Perception na percepção, espaço infinito, com cores, amarela, por exemplo, is temporary. temporariamente. That is your personal Dharmadatta. Esse é o seu Dharmadatta pessoal neste momento. Onde quer que você repousar a sua visão, sua capacidade visual, sem nenhuma camada de narrativa, de projeção de pensamentos, então tudo que é objeto é um grande campo infinito, que é Dharmadatta, que é a espaciosidade do que é chamado de objeto. O sujeito também é em um espaço infinito. Deixa sua mente olhar para ela mesma. Não tem nada que seja possível de ser encontrado. E então é o espaço infinito também. O sujeito e o objeto pertencem a momento de narrativa. Não é a realidade verdadeira, é só projeção. Então, quando as pessoas dizem, tá bom, então eu pratico meditação, mas aí quando eu volto para o mundo real, isso é besteira. Não existe mundo real, do jeito que você costuma falar. Isso é uma ficção. Mas haja como se estivesse ali. Meu primeiro professor de meditação, quando eu tinha 9 a 10 anos, ele me disse que o homem sábio do Oeste poderia facilmente provar que a porta não estava ali, mas não corra meter a cara na porta, muito correndo. Haja como se a porta estivesse ali.
desculpa, o homem do Oriente provaria facilmente que a porta não está lá, mas haja como se a porta estivesse ali. Infinite space, Espaço infinito, mas temporarily temporariamente, seemingly solid. aparentemente sólido. The great master Gampopa was O grande mestre Gampopa uma vez perguntaram para ele: how can you talk about como é que você pode Shunyata? falar sobre Shunyata quando tudo é sólido? It seems solid. Parece He said, sólido. Ele "When you disse: realize quando Shunyata, você realizar not Shunyata, just the idea, não só tiver ideia sobre you have isso, a few moments of experience of ou alguns Shunyata, momentos de experiência de Shunyata, mas quando você realizar Shunyata, então as coisas sólidas são assim, ó. Pegou a mão the big pillar in the middle e of the room tinha um just pilar no meio da sala, ele cut simplesmente into a big transformou em gap, dois, com um espaço entre os dois. E o teto ainda continua ali, mas tinha um lugar transparente ali. Mas o assistente não confiou naquilo, então colocou uma pedra só para confiar que o teto não ia cair. E Tokojin disse, quando você vai para casa de Gampopa durante uma peregrinação na montanha Gampo, ele viu aquela pedra ali no pilar. O assistente não confiava na realização de Shunyata. Mas, próximo. Is the indivisibility of A ultimate indivisibilidade de verdade relativa e última é a mesma coisa que a indivisibilidade de Samaya e dos seres Samaya de sabedoria? Algumas vezes. Resposta. Depende do que você está, conexão que você está fazendo, mas vamos dizer que sim. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que a verdade relativa e a última não são indivisíveis. Só quando a gente fala sobre isso. Só quando a gente fala sobre elas. A verdade relativa é a mente sansara. E a verdade última é a mente desperta. Elas não são indivisíveis. Caso contrário, você sempre teria sansara quando você atinge a iluminação. Então, isso pertence a uma explicação de sala de aula, não para os meditantes. Então, a gente fica oscilando entre o relativo e daí último. Depois esquece, daí relativo. Então, é mais como um time de ataque. Agora ele falou dinamarquês. É um turno. Qual que é o trabalho do meditante? Treinar na realidade relativa ou na realidade última? Na realidade última. Nós vamos fazer uma votação aqui democrática. Quantos votam para realidade relativa para treinar, estabilizar? Ninguém levantou a mão. Por quê? Porque a gente já realizou isso. A gente não precisa treinar mais nisso. Próximo. Então, perguntas aqui da sala. Espera o microfone. The wonderful image, Tanga. A imagem maravilhosa aqui da Tanka. I can't help sort of, I feel like Eu não consigo evitar de mergulhar nela. Seja bem-vinda.
Na verdade, no momento que você vê, ela está na sua mente e você já mergulhou nela. So my Então, question minha asking about pergunta this is that para você me orientar wanting to sobre. look at it while Eu me then sinto olhando para a imagem enquanto eu estou restando. and then the mind starts the E daí a narrative. mente começa uma narrativa tipo, Wonder, because I remember maybe hearing eh, that these eu talvez tenha ouvido que essa imagem knowledge é come como concentrated or like that there is a concentração, é como se fosse um conhecimento concentrado, ou como se fosse these uma, tables or uma essência, um coração de conhecimento que está na tanca. E o Eric disse que isso depende de você. A importância da narrativa, quando ela começa a surgir e começa a explicar e descrever sobre a realidade, não faz, deixa para lá, tá tudo bem. Você não consegue evitar isso. Só note isso. E depois que você notar, lida com isso. E tem muitas formas de lidar com as narrativas. Eu dei só um método de expirar esse vento kármico que vive entre o coração e o pulmão, entre o chakra do coração e os pulmões, e expirar pelo nariz e pela boca e deixar que isso se dissolva no ar. E daí notar a quietude depois que você fizer isso. Quando você abre completamente esse espaço, quando você se rende, entrega nesse espaço, não fisicamente, mas mentalmente, note a quietude que tem, em vez de ficar brigando, dando bronca na narrativa. Ela não desaparece assim. Isso só se torna uma outra narrativa. Você não consegue dissolver uma narrativa por meio de uma outra narrativa, com um processo mental de outra narrativa. I think I Se have torna só mais do mesmo. can we meditate Bom, agora looking at it only? eu posso meditar só olhando para a imagem? Sim, por que não? Thank you. É um lembrete do que nós estamos visualizando. Na verdade, é para isso que ela serve, na verdade. O, a pessoa que fez a tanca, que patrocinou os objetos religiosos, estátuas ou tancas, são exatamente para isso. Esse é o objetivo. Espera o microfone. Muito obrigada pelos ensinamentos. Preciso de um pouco mais de explicação sobre a mandala. Então, você falou, por exemplo, sobre a mandala de sabedoria, mandala de visualização. Eu fiquei pensando, eu fiquei confuso onde que ela está. Você estava falando norte, sul e eu não sei onde eles estão. Então, eu também gostaria de saber, você falou sobre o número do infinito de mandalas. Então, e a última pergunta seria sobre isso também, mas nós podemos criar mandalas para outras pessoas? Como colocar pessoas reais ali? Na verdade, cada momento de prática do Dharma genuína é chamada de aperfeiçoamento dos campos búdicos para para os seus seguidores futuros. Quando você atingir a completa iluminação, você automaticamente irá manifestar uma mandala e todos que estão conectados a você, seja de propósito ou não, ou espontaneamente, cada ser seria um reino puro para um número infinito de outras pessoas e seres. Quer você queira ou não, mas pela bondade da mente body, isso vai acontecer. Com que rapidez? Eu não sei.
Onde está a mandala? É o seu campo de experiências. Na verdade, no nível mais elevado, mais inferior de ensinamentos, nós já somos a mandala última. Mas eu, pessoalmente, não vejo isso ainda. Então, eu não consigo dar ensinamentos a partir dessa perspectiva. Could I just ask about the north? Sorry if the Yeah. details is right. Posso perguntar sobre o norte e tal? Norte é sempre para sua esquerda. O norte está sempre na esquerda. Obrigada. Não importa onde você vá. Então, por isso que os praticantes do Vajrayana não são bons em mapas e bússolas. Precisa deixar isso para os engenheiros. I wonder, Eric, because you are such an Erika, tá- amazing storyteller, if you would also tell us a little more about Você pode falar um pouquinho mais sobre Yeshe Sogyal. história de Yeshe Sogyal? And she was Eu estava no Butão, I think that her story ela is estava em todo lugar, então eu acho que a história dela é so incrível. tell us a little more Mas about você her poderia life. falar um pouquinho sobre a vida dela? Eu acho que quando nós fizemos o anúncio deste evento, as pessoas precisavam se familiarizar com a biografia de Yeshe Sogyal. A gente tem publicado em português chamada Consorte do Nascido do Lago, traduzido pelo Marcelo Nicolodi e lançado pela Lúcida Letra. Não, e alguém falou que o Eric está falando que no inglês está esgotado, mas ela está pedindo para o Eric falar sobre a história dela. Mas o Eric está pedindo para o Rune, ou para alguém fazer um upload de um texto sobre a vida dela. Então, as pessoas podem compartilhar esse texto. Existe um problema lá com a biografia que está esgotado. E o rapaz falou sobre compartilhar um PDF e o Eric está falando para não fazer isso porque pode ter problemas com a Shambhala. Tenho certeza que ele nunca fez nada. Ele falou que o Trango Rinpoche tem um texto do Trango Rinpoche. Então o Eric está dizendo que não foi o Trango Rinpoche que fez isso, foi outras pessoas. Então, algumas pessoas respeitam direitos autorais, outras pessoas não respeitam. Pato Rinpoche diz que é uma custódia temporária. Você não tem o direito autoral, mas você tem a custódia temporária do direito autoral. Só para que outras pessoas não peguem aquilo e criem um karma ruim com isso. Então, o livro a Snowline Publication faliu por causa disso, porque os PDFs subiam na rede imediatamente, então eles não conseguiam se sustentar. Isso foi uma pena, porque eles publicaram muitos livros, mas aí não tinha mais dinheiro entrando, então... Né? Então, descubra alguma forma de conseguir esse livro. Aqui no Brasil nós temos o livro traduzido em português. Então, os livros podem ser lidos muitas vezes, sem gastar, sem se despedaçar. As páginas, elas não ficam, elas não se gastam só de a gente ler. Então, as palavras faladas, elas são lindas, porque as pessoas falam, né? Você tem a pessoa falando aquelas palavras. Você é afetado por aquilo também. Mas então você escuta as palavras faladas, então nós precisamos das palavras faladas e escritas. Então, as duas são importantes, mas Yeshe Sogyal, eu falei um pouquinho sobre ela, sobre como ela era linda quando era jovem. E esse é o aspecto Nirmanakaya de Yeshe Sogyal, não o aspecto Sambhogakaya ou Dharmakaya.
Isso, na verdade, são os três juntos. Nós não treinamos só no aspecto Nirmanakaya. Ela não é só uma figura histórica. Ela é, ao mesmo tempo, Sambhogakaya e, ao mesmo tempo, Dharmakaya. Isso é muito importante. A história da vida dela é muito linda e esotérica. E 50 anos atrás era um livro secreto. E só pessoas que tinham um certo nível de prática podiam ler. Porque, por causa de certos temas, porque certos temas são mencionados no livro, agora vocês vão ficar mais interessados ainda, né? Mas era secreto por conta de certos temas. Mas querer entender Yeshe Sogyal, o rei do Tibete, que era o pai dela, resolveu tomá-la para si e não entregar para nenhum rei. E ela foi tomada como consorte do imperador. Então, o imperador Trisson, ele tinha 3 esposas, mas ele tomou mais uma 4ª esposa. Eu não acho que ele casou com ela oficialmente, daí não teve filhos, mas era mais como Padmasambhava disse. Ela é importante e quando as iniciações são dadas, de acordo com Dzogchen, de acordo com a linhagem das Dakinis, no Tantra Mãe, então o imperador deu 2/3 do império dele, que era da fronteira da Pérsia até a China, a Mongólia, e então ele tinha todo esse império. Ele deu 2/3 desse império para Padmasambhava como um presente para Padmasambhava. E Padmasambhava falou: não, isso não é suficiente. Então ele deu 2/3 de toda a riqueza dele, de ouro e pedras preciosas. E ele, Padmasambhava, disse: não é suficiente. E aí ele deu Yeshe Sogyal para o Padmasambhava como uma oferenda simbólica. Então, Padmasambhava concedeu a iniciação do Tantra Mãe, do Dzogchen. E era dessa importância. Por quê? Porque ela era a encarnação do escriba e do transmissor de Padmasambhava, de toda a tradição de Padmasambhava, não dos gurus, não só dos gurus da terra, mas de todos os Sambhogakaya e Dharmakaya. Ele viajou extensivamente e recebeu todos os tantras disponíveis ali. E Yeshe Sogyal escreveu tudo isso. Um número incrível, como a escrita mágica na linguagem simbólica das Dakinis. Você pode encontrar alguns, na internet tem alguns pedacinhos escritos nessas letras das Dakinis que não dá para ler. Tukodjin falava que a escrita das Dakinis, cada letra tem siddhis, e na mente de um mestre que recebe essa escrita, ele se torna cada vez maior e aquilo se transforma em livros e livros de ensinamentos tântricos esotéricos que podem ser escritos a partir de uma única letra. Então não é só Ba ou A ou coisa assim. Isso é muito superficial. É só a narrativa sansárika, mas não alcança a profundidade do que significa a escrita das Dakinis. Então, é um grande tema esse. Mas ela era uma mestra nisso. Então, ela escondeu não só as instruções pessoais de Padmasambhava para as gerações futuras, mas muitos tantras também.
e sadhanas e number that is um beyond número count, que está além, que é incontável, which will last until que vai durar até remains of the next o surgimento do Buddha, próximo Buda Maitreya. O there Buda will be, Maitreya. revelations Haverá revelações desses termas Padmasambhava de Padmasambhava e aí Yesogya combinados. available to Vão people estar disponíveis para as pessoas em, set small em lugares escondidos, areas em áreas where nobody pequenas, knows what's going onde on, ninguém sabe o que está acontecendo. long after Por Shakyamuni muito teachings tempo have até been, depois que os ensinamentos do Buda Shakyamuni tiverem desaparecido, outside or from inside. externamente ou internamente. E nenhuma pessoas mais vão usar as vestes marrons mas os ensinamentos dos termas de Padmasambhava e Yesogya ainda vão estar regularmente sendo revelados. E as pessoas ainda vão poder praticar e atingir realizações. Isso graças a Yesogya e a Padmasambhava, combinados. Que é uma atividade espetacular, maravilhosa, incrível. Então, essa atividade de Sambhogakaya, a partir do Dharmakaya e da Nirmanakaya, não é uma invenção feita numa cultura em particular, como a Índia, o Nepal, o Butão, Tibete, de jeito nenhum. E quando algum erudito diz que o Vajrayana é um produto de lamas tibetanos, isso é só para expor a sua própria ignorância. Nós não precisamos repetir essas coisas, porque não só não é verdade, como também é um estreitamento do cosmos infinito em uma ponta de dedo, de unha, e colocando uma xícara muito pequenininha, que não tem sentido. Os 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, se manifestam em todos os universos, ao longo de do espaço infinito. Pode contar uma história sobre Yesogya. Ela perguntou para o Padmasambhava uma vez: eu posso ver a sua forma verdadeira? Não essa forma física que as outras pessoas veem, mas posso ver a sua verdadeira forma? E ele disse: eu acho que você não está pronta para isso. E ela disse: por favor, por favor. E ela fez muitas oferendas e fez muitas prostrações. E por fim ele disse: tá bom. Então, segura na minha saia. Daí ele voou para o espaço e deixou o planeta Terra, foi bem para longe, até que tudo se tornou vasto, 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 vasto. E ela viu uma forma, Padmasambhava, como um dos 5 Budas, chamado Totensal, no meio de um Vajra Totensal, o Buda Totensal. E ela viu que ele era de uma dimensão gigante, gigantesca, quase infinita em tamanho. Em cada um dos poros da forma do Buda Totensal, ela podia ver trilhões de universos. E cada um desses universos eram emanações, existiam emanações de Padmasambhava, trilhões. De cada um desses trilhões de emanações, nesses trilhões de universos, dentro de um poro do corpo de Padmasambhava. Trilhões de discípulos recebendo ensinamentos continuamente. Em todos os outros poros do corpo, a mesma coisa. Incrível. Então ele disse: esse é só o Buda Totensal, mas também tem Vajra Totensal, tem Ratna Totensal, Padma Totensal e Karma Totensal, nas 4 direções.
E essa é só uma mandala, mas existem infinitas outras mandalas. Daí ela desmaiou. Impossible Era impossível para ela, to grasp that para a mente dela conceber achieve essa infinidade das atividades de Buda, Padmasambhava. só de um Buda, que era Padmasambhava. And when she woke up, Daí, quando ela despertou, eles estavam de volta para o Tibete. there's just one little Essa é uma história, fragment of um fragmento da história de vida dela. Sight, sounds, knowing, Deva, Mantra, Dharma, Gaya, Ram, play of Kayas, and the wisdoms boundlessly unfold. In this practice of great yoga, secret and profound, let everything be just one taste, the non-dual sphere of mind. In every single lifetime may we never be apart from authentic teachers, Dharma splendor to enjoy, completing all the virtues of the bhumis and the paths. May we swiftly all attain the Vajradhara state. May the precious and sublime awakened mind rise in those where it has not arisen yet. Once arisen, may it never fade away, but continue to increase forevermore. Benzar zato samaya manupalaya benzar zato tenaba dishtadredo me baba sudugayo me baba supugayo me baba anurado me baba sarva zidum mendrayasa sarva karma satsame tsizam ziriyam kuruhung ha 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 o Bhagavan Sarvatada Gada Benzarmam Benzi Baba Ma Samaya Sadova. Next session is Então, próxima sessão, amores, é 12:30. Sessão de prática com comentários do Eric. 4 hours and 15 minutes from now. 4 horas e 15 é,
a partir de agora. Daqui a 4h15. Para os que estão online agora, que não estavam online na noite passada, teve uma mudançazinha no texto. Então, eu mandei para vocês por PDF a última versão do texto, com a imagem da sílaba BAM. Também não tem mais nenhum anúncio além desse. Então, até já, amores.